Vamos direto para a redação da Jovem Pan News, que o Tribunal de Justiça do Paraná, olha só, decidiu abrir aí uma investigação contra aquele desembargador que ficou conhecido nacionalmente depois de dizer que o nível cultural do Paraná é superior ao nível cultural do Nordeste. A Manu Niklevics vai trazer para a gente os detalhes. Manu, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia mais uma vez para você, para a Cami, para todo mundo que nos acompanha aqui. É isso, a gente está falando do desembargador Mário Elton Jorge. E aí agora, depois de toda a repercussão negativa que aconteceu, o Tribunal de Justiça decidiu abrir essa investigação, que ainda está em fase preliminar. Então, só para a gente explicar exatamente de que caso que a gente está falando aqui, né, Rafa e Cami, para quem nos acompanha e de repente não lembra. Tivemos um julgamento acontecendo em sessão virtual, julgamento da segunda Câmara Civil, e aí esse desembargador participando, né, isso tudo lá no dia 13 de abril, ele fez um comentário sobre a corrupção aqui no estado do Paraná e fez essa comparação do nível cultural aqui do nosso estado com o das regiões norte e nordeste do Brasil, alegando que o Paraná é mais culto do que estes outros locais. Claro que essa fala não repercutiu nada bem, né, nas redes sociais, também nos portais de notícia. Tivemos várias manchetes com toda essa situação, tanto que o próprio desembargador e até mesmo o Tribunal de Justiça já se manifestaram publicamente pedindo desculpas sobre esse ocorrido. Por meio de nota, o TJ, por exemplo, alegou que o desembargador Mário Elton já pediu sinceras desculpas lá na casa, ainda informou também a intenção de fazer a comparação de uma maneira preconceituosa contra qualquer pessoa ou região. O ministro Felipe Salomão, o Corregedor Nacional de Justiça, também determinou que fosse aberta uma reclamação disciplinar contra ele, né, contra esse desembargador. Esse pedido tem como objetivo averiguar a conduta dos magistrados e profissionais dessa classe, e aí ele pode ser também intimado para prestar algum tipo de esclarecimento nessa outra frente que acontece. Na decisão, o Corregedor destacou que essa fala bastante polêmica não estava, primeiro, inserida, né, no contexto da conversa que eles estavam tendo ali, nem do caso que estava sendo julgado. Sendo que esse conteúdo pode sim, mesmo que ele tenha vindo aí a público pedir desculpas, falar que essa não foi a intenção, que ele pode sim ser enquadrado como uma conotação preconceituosa e xenofóbica. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações. Só vamos lembrar, a Manu trouxe bem aí um recorte do caso e também os desdobramentos dessa investigação, mas vale a gente relembrar o que disse o desembargador durante a sessão. Vamos acompanhar. É muito comum, nós que trabalhamos nessa Câmara aqui, o pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, Mensalão, mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada. Isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, nordeste, etc. É um país que não tem esse jogo político como tem em muitos dos outros estados. Aqui no Paraná é uma vergonha. Dificilmente, olha, a gente vê. Agora há pouco vimos aí Tá aí, portanto, né? E depois que veio toda a repercussão, teve o pedido de desculpas, o Tribunal de Justiça do Paraná já tinha colocado publicamente, né, na sequência aí de toda a repercussão negativa, uma nota dizendo que não concordava nem um pouco com as falas e destacando que o desembargador já tinha se desculpado ao momento que a nota veio a público e agora, portanto, tem essa investigação. Mais uma fala infeliz, né, Rafa? Para quem está nos acompanhando aqui da capital, a gente já discutiu hoje também uma fala que foi feita na Câmara de Vereadores sobre o hip hop, que gerou uma grande repercussão. São falas que, eu volto a dizer, tratam da questão do respeito ou da falta dele, né? Das pessoas muitas vezes desconhecerem outras realidades que não sejam aquelas das quais participa. Então, para quem muitas vezes vive aqui no Paraná, nasceu aqui no Paraná, só conhece a realidade do Paraná e nunca foi, ou pelo menos nunca vivenciou a fundo como é viver em outros estados, entender a cultura de outros estados, é muito fácil fazer um pré-julgamento, um julgamento, né? É um preconceito quando você fala isso, porque realmente você não tem ali um conhecimento de caso, né, de fato, para fazer uma afirmação como essa. E mesmo que tivesse, ainda assim não deixa de ser um desrespeito. Me lembrou muito uma fala recente, mais ou menos recente, né, do Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que tinha dito que os brasileiros saíram da selva e que os argentinos tinham chegado em navios, né, tinham vindos europeus, seriam vindos da Europa, né? Então, assim, é uma fala, são falas, né, que demonstram aí não só desconhecimento, mas principalmente desrespeito às diferenças, a outras pessoas, a outras culturas, aquilo que você
propriamente, né, ou profundamente não conhece. Ele disse lá o seguinte: os mexicanos saíram dos índios, os brasileiros saíram da selva, mas nós, argentinos, chegamos dos barcos que vinham da Europa. Aí depois teve que se desculpar, né, nas redes sociais, tentou achar uma justificativa que a Argentina foi um dos países do mundo que mais recebeu lá a imigração europeia, mas estava nítido ali naquela fala dele, né, da fala do Alberto Fernandes, que ele estava se sentindo superior, digamos assim, né, que os argentinos são descendentes dos europeus, diferente de outros povos latino-americanos. Isso é um problema justamente por conta disso, né, essa sensação de superioridade, coloca ali os outros, né, abaixo de si, e muitas vezes por desconhecimento, né, Rafa? E aí que acontece o desrespeito. Então, mesmo que não seja um ambiente ou que a gente não devesse nem estar discutindo essas questões na Assembleia ou num tribunal, quando isso acontece, chama atenção e repercute justamente porque chama atenção para problemas que são estruturais, que são problemas, inclusive, de educação, né? Eu diria que o problema está justamente em quem faz essas falas e não em quem eles estão julgando, porque essa falta de respeito eu acho que é um dos principais males da nossa sociedade. Quando a gente não entende e essas diferenças, né, é impossível que a gente respeite o próximo, e aí a coisa descamba. 11h22.